Ora bem, aqui o arquiteto Nuno Grande, portanto é doutor em arquitetura, é professor universitário na Universidade de Coimbra, dá uma perninha também pelo Porto, lá na casa que é vizinha da minha, onde se licenciou. Exerceu as atividades de programador cultural na Porto 2001, Capital Europeia da Cultura. Foi curador da Trienal de Arquitetura de Lisboa 2007, da Bienal de São Paulo, no Brasil, 2007, Guimarães 2012, Capital Europeia da Cultura. É crítico de arquitetura, com vários textos, muitos e bons, nacionais e estrangeiras. O trabalho crítico debruça sobre a relação entre cultura, cidade e arquitetura e, mais recentemente, sobre a reconversão programática e a gentrificação social das cidades europeias, face às transformações recentes na cultura urbana contemporânea. Portanto, julgo que é sobre isto, sobre cultura e a sua relação com a cidade, e designadamente aquilo que os ingleses chamam gentrification, não é? Portanto, elitização da cidade. Deve ser à volta disto que ele nos vem falar. Tem 15 minutos, mais 5 de tolerância. Eu não sei se falta isso. Não? Dá sim. Ouvem? Tá. Bom, boa tarde. Obrigado. Obrigado ao Rio Fernandes pelas palavras. Vou falar sobre dois casos que conheço de perto, o Porto e a regeneração urbana em curso neste momento na Baixa Portuense. E vou falar sobre um exercício que desenvolvemos, um exercício académico na Universidade de Coimbra, na Amadora, na Cova da Moura. Vejo aqui alguns alunos que participaram nesse exercício, portanto é com muito agrado que volto a ele depois de alguns anos em que o fizemos. Mas antes disso, queria colocar estes temas ou estes conceitos em relação, porque eu acho que são as tensões que hoje encontramos quando falamos de regeneração urbana. A relação entre o centro e a periferia. Regenerar o centro não é o mesmo que regenerar a periferia, mas podem aprender uma com a outra. E também a questão, que já vem de longe, se se deve regenerar numa lógica top-down, ou seja, a partir de uma visão determinista do poder instituído, democraticamente, deseja-se, ou se se deve contar com as populações e com o tecido local para, numa iniciativa autónoma ou em relação, trabalhar numa lógica de baixo para cima ou bottom-up. E eu queria começar falando de uma cidade muito distante daqui, Nova Iorque, mas que é sempre um bom exemplo, para vos falar, por exemplo, do Soho. O Soho, Nova Iorque, como sabem, é hoje uma área na moda, mas durante muito tempo, ou durante algumas décadas, foi uma área estigmatizada. Era uma área pouco considerada, sobretudo no pós-guerra, até à década de 70. É uma área que, como veem, não se desenvolveu em altura, como outras áreas de Nova Iorque, e que, durante muito tempo, apesar da sua grelha da colonização holandesa e depois da colonização inglesa se ter mantido íntegra, e, portanto, e mesmo a sua voluntaria não se ter desenvolvido muito para lá das primeiras ocupações, portanto, ao contrário de outras áreas de Nova Iorque, foi uma área que foi lentamente entrando, como eu disse, em decadência. E foi, essencialmente, a cena artística de Nova Iorque que, tomando o downtown e, sobretudo, o Soho como elemento, dinamizou ou procurou partir dos interstícios dessa cidade um pouco estigmatizada, um pouco esquecida, ou essa área da cidade um pouco esquecida, através de uma espécie de squatting ou de ocupação informal desses interstícios. Estou a falar de pessoas que utilizavam, por exemplo, os telhados e os lugares inacessíveis para dançar, o caso da Trisha Brown, ou o Gordon Matta Clark, que desenvolveu com uma série de artistas a ocupação de áreas esquecidas ou, como eu dizia, obsoletas, como, por exemplo, a transformação de uma esquina de um restaurante para uma cantina de artistas, ou a ocupação de um espaço na Green Street, no número 112, para a criação ali de uma galeria informal. Ora, isto é algo que nós já vimos noutras cidades, mas que aqui no Soho teve, digamos, um aspecto pioneiro. Aliás, o próprio Gordon Matta Clark compreende que a regeneração do Soho deve-se fazer essencialmente mantendo as características externas, da rua, as fachadas, mas sobretudo também esse lado, essa riqueza, essa patina interior, que ele foi trabalhando com uma série de artistas amigos.
Ora bem, sabemos o que é que isto deu. Aliás, é sempre um fenómeno interessante. Quando a regeneração começa bottom-up, de repente a cidade descobre que há uma cena artística, que há uma cena, digamos, de boémia e de criatividade, e hoje o Soho, como sabemos, está gentrificado do ponto de vista social, não tem só artistas pobres, tem as melhores lojas, a próprio restaurante food que o Gordon Matta Clark reabilitou é hoje uma loja. Os telhados já não são telhados esquecidos, onde a Trisha Brown dançava, hoje são áreas ocupadas. Portanto, hoje o Soho é, digamos, uma área trendy da cidade. Ora, há outra história também interessante, um pouco antes, que é a história da infraestruturação top-down da cidade. Como sabem, nos anos 50, 60, um novo conceito é introduzido na cena anglo-saxónica, essencialmente o conceito de urban renewal, que não tem nada a ver com a ideia de regeneração ou reabilitação que nós temos hoje. O renewal significava essencialmente construir novo sobre a cidade, grandes autopistas ou autoestradas, viadutos, etc. Portanto, uma visão muito pensada a partir da infraestrutura e da infraestruturação e da acessibilidade do automóvel à cidade. Isto levou, por exemplo, a que, num grande ativismo, a Jane Jacobs se tivesse oposto à visão que o Robert Moses, que era o estratega do Urban Renewal, tinha sobre a regeneração da cidade, e foi ela que, dinamizando novamente este tecido local de artistas, de ativistas, de habitantes, criou, numa lógica bottom-up, a contestação que impediu a construção de muitos daqueles viadutos sobre a cidade e queriam destruir o tecido e as comunidades locais, inclusive opondo-se à ideia de criar um CBD, um Central Business District naquela área, e pugnando um pouco por este conceito muito, muito interessante e que hoje está outra vez um pouco na moda de street ballet, ou seja, a ideia de que o movimento das pessoas na cidade e sobretudo das pessoas locais é o potencial a ter em conta para a regeneração urbana. Aliás, é interessante este paralelo com, por exemplo, o facto de Trisha Brown também dançar na rua ou dançar nos telhados de Nova Iorque. E foi isso que ela, de alguma maneira, a Jane Jacobs, espelhou neste livro, que eu acho que é obrigatório para todos os estudantes que queiram estudar o que é a regeneração urbana, a morte e a vida das grandes cidades americanas. Ora bem, um outro fenómeno interessante, tem a ver exatamente com a cidade infraestruturada. Nova Iorque deixou de precisar desta linha, o chamado High Line de Nova Iorque, uma linha que, no fundo, servia junto ao rio Hudson como elemento de cargas para o porto, e, de repente, esta linha tornou-se obsoleta e, cá está, numa lógica de apropriação, ou pelo menos de ativismo bottom-up, uma série de arquitetos e artistas vieram dizer, bom, mas esta linha não precisa ser destruída. Esta linha pode ser aproveitada para se construir aqui um parque linear dentro da cidade. E foi isso exatamente que se desenvolveu recentemente e é um dos projetos de regeneração urbana mais interessantes que eu conheço e que, de alguma maneira, pega numa decisão que tinha sido construída exatamente na perspectiva progressista, positivista de Robert Moses e dos seus discípulos de grande infraestruturação da cidade para uso exclusivo do transporte, que agora é utilizada, como vemos, pelos peões no seu dia-a-dia. Portanto, reparem como muitas vezes as lógicas top-down, misturadas com lógicas bottom-up, conseguem dar uma reviravolta à cena urbana, sem que isso signifique necessariamente estarem de costas voltadas, às vezes aproveitando as sinergias uns dos outros. Bom, serve isto para eu falar, essencialmente, enquanto cidadão, daquilo que está a acontecer na regeneração urbana a partir do centro, e neste caso do centro do Porto. O Porto, como sabemos, é uma cidade conhecida pelo seu caráter bairrista, barroco, mas felizmente o Porto tem vindo a conseguir introduzir novos sedimentos urbanos, novas dinâmicas e novos ícones arquitetónicos até, que rivalizam bem com a cidade barroca. Este dinamismo, como sabemos, foi começado, em termos de regeneração, há muitos anos, com a Croarde, em 74, que depois levou, de alguma maneira, à classificação pela Unesco da cidade como Património da Humanidade, e foi essa lenta mudança que a Croarde foi introduzindo na cidade que veio depois a inspirar também, de alguma maneira, o Porto 2001, na sua intervenção, não só ao nível dos equipamentos, que houve, e alguns são conhecidos, o Museu Soares dos Reis, ou o Centro Português de Fotografia, ou até os claustros de São Bento da Vitória, mas, sobretudo, na aposta em regenerar aquilo que eu chamo um sistema arterial,
que liga estes vários equipamentos, também eles regenerados. Portanto, a ideia de que o espaço público, ou renovar o espaço público, é também um ato de cultura. Não é só um ato, lá está, de decisão da engenharia viária ou até das políticas ou da tecnocracia urbanística. É também um ato que pode envolver a arquitetura, o paisagismo, os cidadãos. Bom, nem sempre foram envolvidos, sabemos, houve contestação ao Porto 2001, mas o que é facto é que essa cidade foi-se alterando lentamente, foi regenerando-se no seu espaço público e é hoje esse sistema arterial que tem servido um pouco de base a uma certa animação urbana que muitos de vocês, com certeza, consomem também no Porto, porque eu sei que estão aqui bastantes alunos e pessoas do Porto. Outro fator muito importante que veio a seguir foi o metro do Porto, que não só descobriu nas entranhas da cidade um outro extrato, um outro layer que estava esquecido, como veio acrescentar, digamos, uma nova qualidade à infraestrutura a que as pessoas não estavam habituadas na cidade. Inclusive construindo estações que são, ou que eu acho que se podem acrescentar aos monumentos a visitar na cidade. Portanto, esta ideia da infraestrutura poder ser também monumento ou ícone arquitetónico, como acontece na estação de São Bento do Alvarcisa. Mas também esta regeneração que se deu à superfície, que é importante considerar e que serviu para que a cidade hoje tenha uma série de espaços utilizáveis até quando Portugal ganha ou aspira a ganhar campeonatos. Ora bem, como vemos, uma regeneração muito interessante que nos últimos 10 anos levou a que houvesse uma ocupação mais cosmopolita, mais interclassista, mais intergeracional do espaço público e dos equipamentos da cidade, mas que, na minha opinião, ainda não chegou ao parque habitacional. Sabemos que têm sido feitos esforços para isso. Recentemente foi criado, estamos quase a fazer 10 anos, que temos a CERU Porto Vivo. Está ali o arquiteto Patrício, que já conhece este PowerPoint. Peço-lhe desculpa por estar sempre a mostrá-lo e não o podemos discutir, talvez hoje seja uma hipótese. Mas a Porto Vivo foi a tentativa, a partir de uma política de Estado, de criar localmente, lá está, uma lógica top-down que procurava encontrar sinergias bottom-up, uma política de reabilitação urbana. Bom, um dos primeiros gestores da Porto Vivo tinha esta perspectiva, o Dr. Arlindo Cunha, tinha esta perspectiva que marcou muito os primeiros anos da regeneração urbana conduzida pela Porto Vivo. A ideia de que habitar no centro era como usar roupa de marca. Ora, isto veio introduzir uma lógica de gentrificação social para um cliente abstrato de alto standard que levava a que fosse necessário introduzir no centro histórico tipologias de habitação dirigida a esse mercado. E, portanto, digamos que os espaços intersticiais da cidade, os lotes estreitos e profundos, não permitiam esta roupa de marca, aparentemente. E, portanto, as primeiras intervenções feitas pela Porto Vivo foram no sentido de demolir os interiores dos quarteirões, mantendo as fachadas numa lógica de cenografia ou de fachadismo, como alguns lhe chamam, e criando no interior um pouco este imaginário que nós encontramos em muitas tipologias habitacionais de outras áreas da cidade, sobretudo fora do centro. Portanto, não direi da periferia, digamos, desqualificada, mas direi da periferia nobilitada. Ora, é exatamente esta perspectiva de alto standard que, de alguma maneira, tem vindo a ser, pelo menos, apregoada nos jornais. Eu não sei se, e imagino que haja outras intervenções mais pontuais, mais cirúrgicas, mas, por exemplo, para o quarteirão do Palácio Atlântico está, neste momento, projetado aquilo que eu chamo uma periferização do centro, ou seja, a introdução de tipologias, mais uma vez, que são mais caras às intervenções fora do centro da cidade que no centro da cidade. Ora, esta periferização do centro é um dos riscos da regeneração urbana, porque ao querer gentrificar socialmente a cidade para um cliente abstrato e para um standard que não é aquele que normalmente habita o centro da cidade, nós podemos estar a correr o risco de deitar o bebê com a água do banho fora e, portanto, estarmos a destruir um cadastro e uma história ancestral da cidade à custa da ideia de apenas introduzir um determinado tipo de população nesse centro. Bom, outro processo de regeneração recente que conhecemos é o do Quarteirão das Cardosas, que é exatamente para atrair um tipo de turismo e um nível de hotelaria de alto standard, obrigou a que o quarteirão fosse todo desventrado para criar um parque de estacionamento e que levou a que, por exemplo, o próprio ICOMOS, recentemente, uma das entidades que classificou o Porto como
como o Património da Humanidade, tenha feito um relatório bastante agressivo em relação a esta perspectiva, que é uma perspectiva que eu chamo de disneyficação do centro. Porque, na verdade, ao demolir-se o interior dos quarteirões e ao ter que reconstruir as fachadas interiores do quarteirão, sobretudo as interiores, é preciso ir buscar uma memória que aparentemente se pensa que tem a ver com o Porto, mas que, na verdade, é apenas uma disneyficação de um conceito de Porto. Porque, na verdade, eu acho que todos reconhecemos que nada disto que aqui está tem qualquer coisa a ver com a ideia de tecido que lentamente foi crescendo e foi se sedimentando no Porto. Não se conhecem janelas de canto no Porto, por exemplo. O que dizer do interior do hotel, que é feito, como vocês veem, dos melhores mármores das pedreiras graníticas do Porto. Ora, isto tem a ver, essencialmente, com um olhar para a cidade que é sempre pensando no city user, ou seja, no turista, na pessoa que está de passagem, no empresário que pode alugar ou da empresa que pode comprar um apartamento para esses city users que passam pela cidade. E com razão, porque o nosso aeroporto está a crescer a 17,4% ao ano. Portanto, significa que estamos num caminho de turistificação acelerada da cidade. Aliás, eu ponho aqui turistificação do centro. Mas isso tem levado a que a própria concepção de regeneração seja muito dirigida a esses city users e não aos habitantes da cidade. Ao mesmo tempo, há outro tipo de regeneração que está a decorrer na cidade, que eu diria que é bottom-up, que é feita sobretudo pelas pessoas que adquirem lojas ou alugam lojas, às vezes até de uma maneira clandestina, é preciso dizê-lo, e que ocupam, mantendo a patina e a memória desses lugares. Ou seja, um pouco como o Gordon Matta Clark, que encontrava piada a esse lado intersticial da cidade. E estando-se um bocadinho nas tintas, se as fachadas estão bem ou mal, ou se vão recuperar para o turista ver. Portanto, no fundo, é um pouco esta ideia de que, regenerando a partir do interior, a partir do interstício da cidade, se consegue, no fundo, trazer para ali uma nova autenticidade, ou pelo menos uma autenticidade que retome, de alguma forma, a velha autenticidade da cidade. É claro que isto também tem um risco, que é a boemização do centro. E, portanto, é preciso ter cuidado quando se faz uma cidade para os city users ou para as pessoas que habitam a cidade apenas à noite, porque senão corremos o risco de haver alguém que acha que não é importante ter habitantes, porque o que é importante é que as pessoas não durmam lá, não é? E o que é importante é ter habitantes. E, portanto, aqueles 20 ou 30 mil pessoas que não são boas de trazer para a cidade, eu acho que são muito boas de trazer para a cidade. Portanto, eu agora não vou ler isto, basicamente resumo aquilo que eu acabei de dizer. Vou só acabar mostrando agora, do ponto de vista do docente, uma outra perspectiva da regeneração urbana, agora a partir da periferia, e prometo que vou ser mais rápido. Cova da Moura, muito trabalhada pelos sociólogos e que em 2010 foi objeto da atenção da Trienal de Arquitetura de Lisboa, que pediu às faculdades para que nos seus design studios, como nós temos lá em Coimbra, sob a orientação do professor Gonçalo Birne, ou pelo menos já era, porque entretanto o professor Gonçalo Birne jubilou-se, resolvemos fazer aquilo que normalmente se chama um projeto urbano ao nível do desenho urbano. Mas o que é interessante perceber é que dentro da palavra desenho há também a palavra desígnio. E, portanto, o que nós dissemos aos nossos alunos é: não pensem que vão ser paternalistas, vão à Cova da Moura desenhar as casas para os pobres, ou para os palopes, não é? Ou para as populações que vêm da África. Têm que ter uma perspectiva política que seja capaz de, programaticamente, pensar a cidade ao nível da coesão urbana, física, social e cultural. Ou seja, não se trata de desenhar casas, trata-se de estabelecer conexões, ligações entre esta população que está mais ou menos guetizada e esse mundo à volta que, entretanto, se regenerou. Ou que está a regenerar, a Amadora. E, portanto, nós propusemos aos alunos criarem urbandutos, que são, no fundo, conexões, ligações, aproveitando elementos que já existem e cozendo-os uns aos outros, no fundo, cicatrizando essa relação que, no fundo, faz com que a Cova da Moura esteja hoje isolada e que bastava apenas, em pequenos momentos, estabelecer essas ligações com o envolvente. É uma outra perspectiva da regeneração que procura, de alguma forma, transformar isto que é um tecido, sabemos, desqualificado do ponto de vista da arquitetura, mas muito vivo do ponto de vista social, e nem sempre é preciso boa arquitetura para que as cidades sejam socialmente aprazíveis. Basta que haja uma consciência política, social, de coesão, como aquela que existe na população da Cova da Moura, e é preciso dizer que eles sabem construir casas, sabem construir as suas próprias casas, muitos deles trabalham na construção civil. Portanto, não tem que ir lá os arquitetos ensinar como é que se constroem casas pipi para os PALOP. O que é preciso é exatamente criar aquilo que eu chamo os urbandutos.
E o que são os urbandutos? Bom, são conexões entre a cidade ou o bairro da Cova da Moura e todos os equipamentos que estão à volta da cidade, que são normalmente utilizados pela restante população da Amadora, mas que normalmente estão excluídos ou são vedados à população da Cova da Moura. E, portanto, é preciso levar as pessoas a ocupar os espaços verdes, os equipamentos, os jardins, os espaços esportivos que já existem na cidade. E, portanto, o que nós propusemos aos alunos foi que pensassem como desenhar esta perspectiva, utilizando os instrumentos da arquitetura, os cortes, os perfis, mas, sobretudo, utilizando uma maquete que mostra essa ligação entre o centro, que é o bairro, e toda essa periferia envolvente. E, a partir desta maquete, feita à escala 1:2000, os alunos descobriram que, muitas vezes, o que basta é fazer aquilo que se fez em Nova Iorque com o Eyeline, é estabelecer relações entre esse bairro estigmatizado e esquecido e as suas envolventes. E, se calhar, com isso, nós não precisamos de construir mais escolas, nem mais polidesportivos, nem mais jardins para a Cova da Moura. Precisamos é pôr as pessoas da Cova da Moura a utilizar as escolas, os polidesportivos e os jardins que já existem na Amadora. E, portanto, é por isso que nós entendemos este conceito de urbanduto, que é, no fundo, um conceito buscado à ideia de viaduto, não é? Que era pensado essencialmente para o automóvel, pensado no sentido de trazer os habitantes, trazer os cidadãos a utilizar estes espaços envolventes. E, portanto, por exemplo, aqui está o estádio do Estrela da Amadora, por que não fazer um belo passeio para que as pessoas pudessem conectar-se a partir da Cova da Moura com o estádio. Estou só a mostrar rapidamente alguns projetos individuais que os alunos desenvolveram, e vou já acabar, numa fase posterior. Eu estou a mostrar isto porque sei que também há uma base pedagógica neste evento que estamos aqui a celebrar. Vai haver um workshop em setembro e, portanto, aqui está uma possível metodologia de trabalho que poderão, eventualmente, evocar. Aqui está, por exemplo, os alunos desenvolviam, inclusive, desenho de espaço público com elementos pré-fabricados para poder imaginar como é que as pessoas poderiam apropriar-se nas lógicas cotidianas que ali reconhecemos. E depois, claro, a exposição pipi dos trabalhos, que na verdade depois não teve qualquer relação com a população, e foi uma pena, porque era interessante ter trazido a população para discutir estas questões. Bom, isto depois são trabalhos que foram premiados com o Prémio Cécil, não vale a pena estar aqui a mostrar. O que vale a pena é mostrar este conceito que alguns alunos desenvolveram e que, quanto a mim, mostra muito bem aquilo que se pretendia do ponto de vista pedagógico. Às vezes não é preciso desenhar muito, é preciso designar muito. Às vezes é apenas preciso conectar situações que já existem. Às vezes é preciso apenas fazer pequenas ligações, reaproveitar a cidade existente e, sobretudo, a partir dos seus interstícios. E, através destes exercícios pedagógicos, os mestrandos ganham uma melhor consciência do seu papel social, enquanto futuros arquitetos e urbanistas, utilizando, afinal, as suas próprias ferramentas disciplinares, o desenho e a maqueta, enquanto dispositivos políticos. E aqui político é pensado não numa perspectiva partidária, mas na perspectiva da polis e de cidadãos e habitantes da polis. Obrigado.